Turma, hoje vamos falar sobre esse filme, Divertidamente. Começamos com a alegria, uma comunicação mais alegre, uma comunicação mais espontânea, às vezes mais rápida, mais animada. Isso é muito bom, né? É muito bom a gente ter uma comunicação mais alegre, pessoas mais divertidas, pessoas que usam a emoção da alegria na sua comunicação, são mais falantes, mais espontâneas, normalmente falam mais alto, mais rápido quando a gente está com essa emoção. Tem os pontos negativos também que a gente precisa tratar. Muitas vezes, quando a gente está muito alegre, a gente acaba deixando passar algumas situações, ou a gente acaba se comprometendo com coisas que não era para se comprometer. Não se atém muito a detalhe quando a gente está feliz. Estamos felizes, vamos lá, é vida que segue, é felicidade. E muitas vezes a gente não se atém aos detalhes importantes. Então, ponto positivo, ponto negativo, ponto de melhora da comunicação quando a gente está com a emoção da alegria. Quando a gente está com a emoção da tristeza, quando a emoção da tristeza faz parte do nosso momento, está na nossa comunicação. A comunicação tende a ficar mais devagar, tende a ficar mais emotiva, tende a ficar um pouco mais triste, a voz mais baixa, mais devagar. E isso acaba nos conectando com algumas pessoas através da vulnerabilidade. Quando a gente está triste, a gente tem uma tendência a estar muito mais vulnerável. Então a gente tem a tendência a se conectar, as pessoas não sentir pena da gente, mas ter mais empatia. Então é importante a gente também entender que a emoção da tristeza também tem alguns pontos positivos. Os pontos negativos pode ser em algum momento a gente se fechar, a gente não se comunicar, a gente está mais retraído, a gente acabar se escondendo por causa da tristeza. Esse é o ponto negativo. Próxima emoção, o medo. O medo, quando a gente está com essa emoção, a nossa comunicação, o medo nos ajuda a evitar alguns perigos. A gente evita, ele nos dá um alerta de risco. Então a gente acaba evitando alguns perigos. Então quando a gente está com a emoção do medo, a nossa comunicação tende a ficar mais atenta. A gente está mais atento e a forma como a gente se comunica, tanto verbal quanto não verbal, também é dessa forma. A gente está mais atento. O ponto de melhora é a gente evitar alguns conflitos que a gente precisa ter, ações que a gente precisa ter, quanto conversas que a gente precisa ter, porque a gente está com medo, a gente está com receio, e aí a gente pode achar que tudo vai dar errado porque a gente está com medo. A raiva pode nos ajudar a defender pontos de vista. Quando a gente está com raiva, a gente está mais inflamado, né? A gente está com mais confiança em alguns momentos quando a gente está com raiva, porque a gente está falando de forma assertiva, de forma firme. Então, muitas vezes pode ser bom para a gente defender os nossos pontos de vista, para a gente falar situações que a gente precisa falar de forma firme. O ponto negativo é que em alguns momentos a gente pode não ouvir o que está acontecendo no ambiente, a gente pode perder um pouco da clareza da comunicação, a gente pode nem ouvir o que a outra pessoa está falando e acabar entrando em conflitos desnecessários porque a gente não ouviu, a gente não estava com a atenção plena, com a escuta ativa, porque a gente estava com o objetivo de falar de forma mais incisiva. E como que eu melhoro através da minha comunicação? Como que eu melhoro? Como que eu faço para melhorar a minha comunicação? Sabendo que a comunicação a gente está envolvida, a gente está envolvidos. E como eu faço para melhorar? A nossa comunicação ela é lotada de emoções, lotada de emoções. A gente comunica, a gente está comunicando emoções também. Então a gente está com emoção na cabeça, a gente está a emoção está processando na nossa cabeça e a gente está comunicando. Então, algumas dicas para a gente conseguir não controlar, mas usar as emoções de forma mais madura, de forma mais inteligente. A gente precisa reconhecer o que eu estou sentindo. Muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas ou tem algumas ações através da emoção, sem a razão. Na maioria das vezes, a emoção, ela é primeiro. A emoção, ela vem em primeiro lugar para depois a gente racionalizar. Então, a gente precisa reconhecer as nossas emoções. A gente precisa reconhecer o que eu estou sentindo. Eu estou com raiva. Se eu estou com raiva, a gente acabou de falar alguns pontos positivos e negativos. Eu vou aproveitar os pontos negativos. Se eu estou com raiva, eu vou começar a respirar um pouquinho mais, ouvir um pouquinho mais, para não deixar com que a comunicação que está acontecendo no ambiente que eu estou passe batido por mim, eu não escute, eu não perceba. E aí eu acabo tomando decisões que não são tão inteligentes. A outra é respirar fundo. Quando a gente respira fundo, a gente está trazendo para a razão. A gente está saindo um pouco do controle das emoções. A gente está respirando fundo, a gente está dando aquele
tempo, quando a gente está, por exemplo, numa situação com a raiva, quando a gente está com uma situação com medo, a gente não entrar no luta ou fuga. A gente já falou em alguns momentos aqui. Luta ou fuga, a gente não entrar. Então a gente respira fundo, a gente dá aquele tempo, no mínimo ali, uns 6 segundos para a gente se acalmar e deixar com que a emoção a razão entre no lugar da emoção e a gente consiga passar a nossa comunicação da melhor forma. A gente praticar a escuta ativa. A gente precisa ouvir o que está acontecendo no nosso ambiente. A gente não pode simplesmente estar só falando é um monólogo. A gente precisa ouvir, a gente precisa perceber o que está acontecendo nesse ambiente, o que a comunicação verbal e a comunicação não verbal das pessoas está me trazendo de resposta desse ambiente. E a gente usar empatia. A gente precisa usar empatia. Quando a gente está conversando e se comunicando com alguém, assim como nós estamos com as emoções tomando conta do nosso corpo e não deixar tomar conta, mas as emoções no nosso corpo, na nossa mente, a emoção comandando a forma como a gente está pensando, a gente precisa entender também que a pessoa que está na nossa frente, que as pessoas que estão na nossa frente também estão sentindo a mesma coisa, a mesma situação. Elas estão com as emoções. As emoções estão também sendo processadas dentro dela. E a gente precisa entender isso para evitar conflitos. A gente evita conflito, a gente se relaciona melhor, a gente se relacionando melhor, a gente abre outras oportunidades com pessoas dentro de ambientes e, obviamente, se a gente conseguir ser maduro nas nossas emoções, a gente vai conseguir se comunicar melhor, a gente vai conseguir ter relacionamentos melhores e, obviamente, a gente vai conseguir ter resultados melhores. Então, a importância da gente conseguir controlar a nossa emoção na comunicação. Muitas vezes a emoção pode estar ferrando com os nossos resultados, porque a gente não soube controlar a emoção. E aí ferrou com os nossos resultados. Certo, turma? Então, um review aí desse filme tão fantástico, tão incrível, que é o Divertidamente 2, que trouxe aí um personagem novo e novas situações, que é um filme infantil, mas tem um ensinamento incrível que a gente pode e deve usar na nossa vida para obter resultados melhores. Até mais, turma!